Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. E tá chegando agora o nosso quadro Entre Pais e Filhos, a 316. Na 316. Vamos nessa, missionária Márcia Doneda já tá pronta para poder entrar com a gente, porque hoje, minha galera, atenção, hoje nós vamos iniciar uma série maravilhosa do nosso quadro Entre Pais e Filhos, não? Sobre as 5 linguagens do amor dos adolescentes. Então, começando hoje, você vai ter uma série de programações aqui semanais, né, do nosso quadro semanal. A gente vai estar falando sobre essas linguagens do amor. Inclusive, né, se você quiser um spoilerzinho de como é que tá a nossa agenda, lá no Instagram tem tudo detalhado para você, viu? Isso. Hoje a gente vai começar com esse tema aqui, né, os adolescentes de hoje. Esse é o tema, né? Os adolescentes de hoje. E depois nós seguiremos a importância do amor dos pais, primeira linguagem de amor, né, palavra de afirmação, e assim segue até o finalzinho do mês de dezembro, tá? Vamos nessa, deixa eu ver se a missionária Márcia Doneda já está me ouvindo. Missionária Márcia, graça e paz, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Nayan, graça e paz, muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe você e também todos os nossos queridos ouvintes nesta tarde. Amém, amém. Missionária, reforça pra galera aí o recado que eu já adiantei aqui pro pessoal sobre a nossa série, né? Sobre a linguagem de amor, as 5 linguagens de amor para os adolescentes, que começa hoje, não é isso? Isso mesmo, Nayan. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade dos adolescentes se sentirem amados. Assim como nós tivemos as 5 linguagens do amor para as crianças e que surtiu um efeito muito grande, as crianças precisam se sentir amadas com a sua linguagem, e quando elas são amadas na sua linguagem, elas se sentem seguras, elas são crianças que têm convicção, que têm esperança, que têm projetos e têm os seus sonhos ali com mais firmeza no seu coração, não é? E eu sempre falo que quando uma pessoa sabe realmente quem ela que ela é amada, nada do que dizem, nada do que falam para ela realmente abala, não é? Porque essa pessoa tem essa convicção. E quando, principalmente na criança, ali na fase do desenvolvimento infantil e nos adolescentes, é uma fase que precisa realmente desse ser amados, se sentir amados, embora que eles saibam que os pais a amam, mas eles precisam se sentir amados, e nada melhor do que falando a linguagem do amor do adolescente. Essa série que nós vamos começar hoje. E essa série é baseada em um livro. Que livro é esse? Isso, baseado no best-seller do nosso querido Gary Chapman. Ele que é psicólogo, ele que é pai, ele que tem cristão, né? E que tem feito palestras no mundo inteiro e nos abençoou, né, com essa obra, as 5 linguagens do amor do adolescente, né? Como expressar um compromisso de amor ao seu filho adolescente. Então, nós vamos aprender com este profissional, com este pai, com esse discípulo de Jesus também. Amém. Então, vamos dar o play, galera. 3 horas e 13 minutos, né? 3h13 no horário de Brasília. Você já se prepara para participar com a gente, já mandar tua mensagem, tua pergunta, seu comentário, contar sua experiência e participar com a gente. É muito importante sua interação aqui no nosso WhatsApp 11 9 30 03 03 16. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Muito bem, minha gente, se prepara aí na poltrona, se ajeita aí que vai começar, viu? Vamos lá, vamos nessa, vamos dar o play. Os adolescentes de hoje é o tema aqui do nosso quadro Entre Pais e Filhos desta quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023.
Missionário, você pode ficar à vontade para fazer a sua introdução e daqui a pouquinho tem perguntinhas para você. Fique à vontade. Tá joia, Anaia, muito obrigado. E é realmente isso, Anaia, como você compartilhou, nosso intuito, nosso desejo, nosso coração é para incentivar os pais para que eles possam conhecer quem são os adolescentes. E há uma conversa muito que nós ouvimos, né? Ah, mas no meu tempo não era assim. Quando eu tinha sua idade, né? Eu não sei se você já ouviu isso, ou você, pai, já disse isso, você, mãe, os avós, né? E o que mais, na verdade, uma pessoa, e vamos aqui dizer que os adolescentes, no final dessa tarde, eu acredito que você possa ter aí uma compreensão muito grande aí em relação à adolescência de hoje, os adolescentes de hoje, e também os adolescentes de quando nós fomos adolescentes, de quando os nossos pais, os nossos avós foram adolescentes, né? Então, assim, realmente nós vivemos em um mundo diferente, né? Eu falei assim, no meu tempo não era assim, realmente no seu tempo não era assim, era diferente, né? A cultura, em todos os aspectos, vamos assim dizer que era diferente, né? Então, Nayan, fique à vontade também, Nayan, você tem ótimas contribuições, né? E nossos queridos ouvintes também, mas o nosso intuito aqui é trazer ao coração do pai, ao coração dos tios, dos avós, todas aquelas pessoas que fazem parte do convívio de um adolescente, para que eles tenham condições de entender essa fase de desenvolvimento e fazer também uma correlação entre as gerações passadas e essa geração nesse mundo a qual nós estamos vivendo, nesse tempo agora a qual nós estamos vivendo. É interessante também, Nayan, compartilhar que uns 70 anos atrás, de certa forma, os adolescentes não existiam, sabiam? Como é que é? Até uns 70 anos atrás, os adolescentes não existiam. Como assim, gente? Não existiam. Eles só foram considerados essa faixa etária aí em um passado bem recente, considerado aí a humanidade, né? Há tantos mil anos aí da humanidade. Se você for olhar na Bíblia também, não tem essa palavra, não tem esse termo adolescente, não é? E muitos outros livros aí bem antigos não tem. Ou era menino, ou era criança, ou era adulto, né? Ou era menino, ou era homem, ou era menina, ou era mulher. Então, até uns 70 anos atrás, né? Vamos fazer as contas aí. Meus pais têm 70 e poucos anos. Então, na época dos meus pais, não era considerada essa fase adolescência. Não tinha, né? Então, esse termo adolescente, ele começou a popularizar aí, vindo aí da Segunda Guerra Mundial para cá. Então, houve essas mudanças que se espalharam aí. Então, os adolescentes de 1940, né? Há uma semelhança aí entre os adolescentes de 1940, 1945, 50 aí, até o século XXI, né? Então, o que aconteceu? Desde o surgimento dessa cultura aí dos adolescentes, nós vamos entender qual é realmente o que eles lutam, o que marcou essa fase aí da adolescência. Mas, olha só, antes da era industrial, né, nós vivíamos antes da era, os jovens, eles trabalhavam nas propriedades rurais dos pais, até se casarem e herdarem ali as suas próprias terras. Eu vejo eu ouço história dos meus pais dizendo em relação aos pais deles, aos avós deles, que era assim. Assim, no tempo dos meus pais não tinha isso, e não tinha mesmo. No tempo deles também não tinha mesmo, entende? Então, o que acontece? Eles não buscavam identidade, eles se tornavam agricultores, né? E tinham uma idade suficiente para, assim que quando eles tivessem idade suficiente para trabalhar na roça, então eles iam para a roça. E eram considerados crianças até o casamento, né? Quando ingressaram aí na vida adulta. Olha aí. Então, houve depois aí, a gente vai no decorrer do programa vai compartilhando isso, né? Então, houve aí depois dessa era industrial oportunidades que marcou essa fase e também marcou essa, de certa forma, aí, a existência dessa faixa etária aqui no nosso tempo. Agora sim, é uma faixa etária que,
Claro que hoje a gente já está acostumado com isso, né? Mas certamente houve essa necessidade porque, de fato, é uma fase muito diferente, né, das demais. Você tem ali a criancinha pequenininha, aí você tem o maiorzinho que a gente pode chamar o que? Infanto juvenil, né? Ali de 4, 5 anos para frente. E aí depois você entra nessa fase de adolescência que tem lá suas dúvidas, tem lá o seu jeito de ser. E aí de 18, 19 para cima já é um outro perfil, né? Há quem diga que depois dos 25, 26, a cabeça também já é um pouco diferente, né? Então, era necessário, né, fazer essa divisão aí, né, irmã? Era necessário, mas só que é o seguinte, foi necessário devido à mudança, à transformação do mundo, da realidade. Sim. Então, digamos assim, se não tivéssemos hoje a industrialização, onde nós tínhamos condições, hoje nós temos condições de escolher quem somos, quem nós podemos ser, quem nós podemos, o que nós podemos estudar, então hoje é uma diversidade. Se você olhar o mundo hoje, do século XXI, para o mundo de 1930, 1940, as pessoas não tinham as oportunidades que nós temos hoje. Então, ela não estava em busca dessa identidade nem da sua independência, não é? O que eles viviam? Eles viviam ali. Se meu pai é produtor de café, então ele trabalhava ali na plantação, na colheita, na lida da plantação de café. E ele sabia que quando seus pais envelhecessem, quando eles casassem, aquelas terras iriam ser dadas, então eles iriam seguir a sua vida, a sua jornada. Então, eles não tinham outra opção, a sua identidade já estava pronta, praticamente já estava definida. Olha, eu vou ser um produtor de café, eu vou herdar as terras do meu pai, né? E eu vou viver isso. Então, assim, essas mudanças que biologicamente estavam acontecendo na mente, no desenvolvimento físico, eram abafadas, né? O adolescente, vamos dizer assim, não tinha o termo, em 1930, 1940, não tinha esse termo, mas acontece que ele percebia essas mudanças, mas era considerado, não, levantava, ia trabalhar, voltava, dormia, e sim, não tinha essa oportunidade que nós temos agora. E é isso que nós vamos falar daqui a pouco, nessa próxima pergunta. Essa fase na época era o que? Era uma criança ainda? Se considerava como criança ou já adulto? Aí e principalmente olhava pelo tamanho, né? Às vezes considerava pelo tamanho, ou jovem, né? Ou era um jovem, ou era uma criança, né? Não, você é criança para saber disso, você é criança para... Então, o que acontece? A gente percebe que essas mudanças, elas foram conforme a evolução, conforme a transformação do mundo, foram também sendo de uma forma descoberta, sendo de uma forma assim mais clara para nós e mais oportunidades que o adolescente tem. Por isso hoje há essa disputa, eu não sei se é uma disputa, mas vamos dizer assim, às vezes há um maior desentendimento entre pais e filhos nessa faixa etária. Né? Maravilha. Bom, abraçar aqui o Valmir, né, o diácono Valmir Barbosa, que é da Igreja Batista Quintanilha, lá no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, tá lá acompanhando a gente. Obrigado, diácono Valmir. A gente abraça também, chegando por aqui, a nossa irmã Luziete, lá de Paulista, Pernambuco, né, tá sempre por aqui acompanhando. Eita, irmã Luziete, saudade, um abraço. Beijo pra você, irmã Luziete. Tem também aqui, deixa eu ver, o Marcelo Silva, da Igreja Batista da Esperança, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né, que está aqui acompanhando a nossa programação, inclusive já dando spoiler pra gente, que daqui a pouquinho a gente vai ter informação aí de uma nova programação da nossa 316, ele está aqui, né, já adiantando sobre a divulgação do quadro Educação Cristã para o Alto, né, que se inicia hoje aqui na 316. Um abraço, Marcelo, Deus te abençoe. E temos também aqui a Alessandra, né? Essa aqui não pode faltar também, tá sempre com a gente. Estamos ligados na série da Linguagem de Amor para os Adolescentes. Márcia já mandou foto dela e a Aninha, que estão lá acompanhando a programação da nossa 316. Obrigado, Alessandra. Que Deus te abençoe. Juliana
Trigueiro, da Igreja Batista em Camutanga, que fica no estado do Pernambuco. Colocou aqui, ó, só registrando que estou ligadinho aqui, sou mãe de um casal de adolescentes e estou sendo muito abençoada nessa tarde. Grande abraço para a querida Márcia. Amém, Pronto, abraço. Fica ligada aí, Juliana. E também o Renato Fagundes, que chegou por aqui agora também, da PIB de Guapimirim, isso mesmo. Rio de Janeiro, ô, pastor Renato, pastor Renato. Isso aí. Colocou aqui, abraço, Márcia Doneda. Amém, aí. Pastor, um abraço, pastor Renato. Valeu, meu querido pastor Renato, Deus te abençoe, viu? Seja bem-vindo. 3 horas e 24 minutos na 3:16. Vamos nessa, então. A pergunta que nós temos aqui, irmã Márcia, é a seguinte: o que marcou esse período para identificar a adolescência na vida do ser humano? Fala pra gente. Bom, como nós havíamos dito, né? O termo adolescente, ele há 70 anos atrás, eles não existiam, né? Existia essa fase, mas não existia esse termo, né? Então, o que aconteceu para identificar esse período aí, para que esse período da adolescência pudesse realmente apresentar e ser conhecido como nós temos hoje na vida do desenvolvimento do ser humano, né? Na verdade, esse período marcou aí desde o início da década de 1940, né? Então, a independência era algo inconcebível para os adolescentes antes de se casarem, né? Então, o que acontece? Eles tinham ali as suas obrigações dentro do lar, dentro da família onde eles moravam. Então, eles iam para a roça, ou iam para a escola, para a roça, enfim, eles tinham as suas lidas ali. Então, essa independência não era concedida a eles. Então, na verdade, nós podemos perceber que o que marcou esse período para identificar a adolescência na vida do ser humano foi a busca por identidade e independência. Quem eu sou e a minha independência, entende? Então, muita coisa mudou aí, como eu já compartilhei para vocês, com o advento da industrialização, né? Então, a identidade própria passou a ser uma questão de escolhas. Então, era impossível aprender uma profissão e trabalhar em uma fábrica. Na verdade, era possível agora, né? Eles fazerem ter esse trabalhar, ter uma profissão, ser um operador de máquinas, ser um tecelão, ser um sapateiro. Então, eles tinham agora opções, eles tinham escolhas com os processos da industrialização. Então, muitos deles, eu não quero ser mais agricultor, eu não quero ser mais pecuarista, eu não quero trabalhar na roça, eu não quero puxar enxada, né? Eu não quero... Então, eles tinham agora, e estavam procurando o quê? Independência, né? E também uma identidade, né? Então, a independência, ela se tornou algo mais concreto, né? Pois arrumaram um emprego ali na cidade vizinha, no vilarejo vizinho, ganhar ali o seu próprio dinheirinho, morar longe dos pais, né? Então, desse modo, as mudanças culturais mais amplas aí se tornou aí esse cenário da adolescência, da cultura da adolescente que estava surgindo ali na década de 1940. Então, os jovens conseguiram a seguir esse paradigma para obter o quê? A sua independência e a sua identidade própria, né? Mas, na verdade, hoje o mundo ele está muito mais rápido, ele está, assim, voando em transformações, né? E hoje, por meio da eletricidade, de telefones, de automóveis, rádios, aviões, telefones, televisores, computadores, a internet expandiu a possibilidade aí de novas maneiras para alcançar essa identidade própria e também essa independência, né? Então, o adolescente hoje, né, ele vive numa sociedade verdadeiramente globalizada, né? Então, tem acesso a tudo. E é interessante observar que o foco continua voltando para ele mesmo. Sempre buscar a sua independência, a sua identidade própria. Essa é a busca do adolescente. E a industrialização foi vamos dizer assim, um trampolim para isso,
né? Para que eles pudessem realmente ter opções de escolhas, né? Então, hoje o adolescente, ele tem uma variedade aí maior das suas escolhas, né? Ele tem um gosto musical e certamente, muitas vezes, o gosto musical dos filhos acaba sendo sempre bem diferente dos estilos dos pais, né? Então, quer dizer, é uma questão de identidade e independência, né? Então, o mesmo princípio vale para todas as outras áreas na cultura do adolescente. Eles buscam isso, essa identidade e essa independência. E é muito bom, né, nós termos esse conhecimento, saber que o nossa criança, porque assim, eu sempre já falamos aqui em outros programas também, porque acaba sendo um luto. Acaba sendo um luto para o pai que está perdendo a criança, né? Acaba sendo para o adolescente que está deixando de ser criança. Então, assim, os dois sentem esse desenvolvimento, esse crescimento. Já alguns especialistas já disseram que crescer dói, crescer envolve muitas outras áreas das nossas vidas, e principalmente deixar coisas que faziam, né? E deixar de ser criança, para o pai também acaba também sendo ali um luto. Mas os nossos filhos, eles estão crescendo e eles estão em busca de independência e identidade. Eles querem ser alguém neste mundo. E nós, pais, é muito bom termos esse conhecimento para amar os nossos filhos, saber qual é a linguagem de amor que eles mais se sentem amados, para que eles possam se sentir seguros. Bom, independente da minha escolha, independente de quem eu sou, eu realmente me sinto amado, seguro pela minha família. Mas essa é a questão, buscar independência e identidade. Maravilha, 3 horas e 30 minutos na nossa rede 316, 3h30. Quero mais uma vez reforçar, caso você queira participar, deixar sua contribuição, sua pergunta, fique muito à vontade. 11 9 30 030316. Tem áudio aqui da nossa querida irmã Alessandra. Vamos ouvir. Fala, Alessandra. Olá, Márcia. Olá, Nayan. Oi, Alessandra. Oi. A família Rede 316. Olá, Luiz. Tudo bem? Valorizar os nossos adolescentes é extremamente importante. E essa fala de que são momentos diferentes, sim, eu acho que da forma como que é colocada, às vezes fica ofensivo para eles. Na minha época, a gente tem que entender que realmente foi a sua época, ela não é mais. O que valeu são as experiências que a gente vai transmitir, dizendo que a gente pode muito contribuir para o crescimento emocional e espiritual, inclusive financeiro dos adolescentes, ensinando-nos na questão da educação financeira, trabalhar com dinheiro, e em todas as outras áreas. Eu acho uma fala pertinente, real e baseada na palavra, cumprimento de que nós temos que cuidar dos nossos filhos e ensinar o caminho que eles devem andar, não é verdade? É isso mesmo. Verdade verdadeira, irmã Alessandra. A Marileide chegou por aqui também. Estou trabalhando e na melhor, amo esse quadro. Um abraço, Márcia e Nayan. Valeu, Marileide, um abraço para você. Abraço, Marileide, Águas Belas, Pernambuco. Isso, tem também aqui a Iris Neide, de São Mateus, Espírito Santo. Fala, Iris. Boa tarde, Nayan. Boa. Iris Neide, de São Mateus, estou aqui ligadinha e falando sobre a nova classe, nova tipo de pessoa, de idade etária, né? Que chama adolescente. Nós também temos uma nova, agora estamos inaugurando o envelhecente, que é aquela faixa que a gente achava que as nossas avós de 40, 50 anos eram bem velhinhas, agora de 50 e 60, como eu, 65, estão indo para academia, estão... Tá certo? Ligados e tal. Então, não somos velhas, não envelhecemos, somos envelhecentes, estamos a caminho de envelhecer. Então, temos uma nova nomenclatura aí. Fique com Deus. Beijo.
envelhecendo com saúde, envelhecendo com alegria, com disposição. É verdade. Mas você percebeu que é envelhecente. Envelhecente. É envelhecente, porque tem adolescentes, né? Exatamente. Olha aí, que bênção. Gostei dessa aí, viu, Irisneide? Muito Gostei bom. dessa aí. Boa. Temos a Elizabeth Costa também, colocou aqui, boa tarde, queridos. Elizabeth da PIB de Cabuís, acho que é isso, né? O Cabuís, lá de Guaratiba, Rio de Janeiro. Uma tarde especial, abençoada aí com nossa amada Márcia Doneda. Valeu, Elizabeth. Abraço pra você. Abraço, minha irmã. Também... Olha só quem chegou aqui, Terezinha. Terezinha, irmã Terezinha, esposa do pastor Lúcio. Estão lá em Brasília agora, né? Eram de Abadiane, agora estão em Brasília. Graça e paz, povo de Deus, assunto muito importante. Grande abraço, querido Nayan. Somos jovens mais excelentes, talvez experientes, acho que caberia mais caberia mais perfeitamente aí nessa expressão, irmã Terezinha. Mas é isso, né? Jovens mais experientes. Aí você já pode usar, irmã Terezinha, a nova linguagem lá, né? A faixa etária que a Iris já inventou aqui, ó. Envelhecentes. Boa. Muito obrigado, irmã Terezinha. Um beijo no seu coração. Toda a família aí em Brasília acompanhando a gente. Tem áudio que vem de Nova Venécia. Vamos ouvir. Boa tarde, Nayan. Boa tarde, Márcia. Sou Fabrício, aqui do Água Limpa, da Venécia Espírito Santo. Eu tô aqui ligadinho ao BR-16. Meu nome é Mônica. Estou aqui fazendo um docinho aqui pra me arrecadando missões. Que eu vou vender. Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus. Tenha uma ótima tarde. Até amanhã, se vocês quiserem. Até amanhã. Um abraço, Fabrício. Fabrício, daqui a pouquinho tá entrando nessa fase aí de adolescência. Irmã Sheila, já fica preparada aí, irmã Sheila. Ai. Ó, tem também aqui o irmão Nicodemos. Boa tarde, Nayan. Forte abraço para você e toda a equipe do Tarde Viva. Abraço a Márcia e todos os ouvintes da mais querida missionária do Brasil, Rede 316. O Nicodemos Lima é da PIB São José, lá em Campo Limpo Paulista. Abraço a todos da família e os pastores, missionários espalhados por esse Brasil. Valeu, queridão. Brigadão de coração pela sua companhia. Irmão Nicodemos lá de Campola, acompanhando aqui o nosso Entre Pais e Filhos. Missionária, continuando o nosso papo, fala pra gente aqui, porque tem mais uma pergunta, mas na verdade eu vou emendar duas aqui. O que caracteriza a cultura adolescente de hoje? Como o filho nessa fase ele se assemelha aos adolescentes de outras gerações ou como difere deles, irmã Márcia? Olha só, Nayan, nós temos aqui, vamos trabalhar com as semelhanças das gerações anteriores. Então vamos ver se nossos queridos pais ou avós que estão nos ouvindo, você se encaixa aqui nessas gerações anteriores e que esses jovens, aliás, e que esses adolescentes que estão vivendo hoje também passam por isso. Então, nós temos 5 semelhanças com as gerações anteriores, certo? 5 semelhanças que nós podemos dizer que caracteriza também a cultura do adolescente, mas depois nós vamos compartilhar aqui algumas outras situações que diferem das condições das gerações. Então, eu quero compartilhar 5 semelhanças com as gerações anteriores. Então, você que é pai, avô, tio, e você que é adolescente, e você que é pai, avô, a mãe, você já foi adolescente. Então, veja se você se encaixa dentro dessas semelhanças com as gerações passadas e com essa geração. Primeiro, há uma mudança física e mental, não é? Veja só, mudanças físicas e mentais. Então, os desafios básicos dos adolescentes de hoje, eles são também semelhantes aos que enfrentou quando você tinha a idade deles, de qualquer pessoa. Primeiro, o desafio de aceitar que as mudanças que ocorrem no corpo e se adaptar a elas,
né? Mudança de quê? Crescimento de braços, de pernas, de mãos, de pés, né? Às vezes de um modo desproporcional, né? Deixando aquele jeito, assim, tipicamente meio, assim, desengonçado, né? Que pode até causar vergonha, pode até ser motivo de bullying, né? Às vezes eu estou andando aqui, tá, aí eu chuto o sofá, uma cadeira, aí eu falei, eita, eu estou parecendo adolescente, né? Às vezes a gente faz esse comentário, por quê? Porque esse crescimento é muito rápido, e aí você não sabe, não está conseguindo lidar com esse tamanho, né? Com esse tamanho de pé, tamanho de braço, tamanho de pernas, né? E isso, às vezes você vai tirar uma foto, não sabe onde coloca as mãos, né? Fica meio desajeitado, né? Fica aquela situação ali que pode causar até vergonha e timidez. Então, além disso, as características sexuais também vão se desenvolver. Então, no meu tempo de adolescência, no tempo do Nayan, no tempo dos nossos avós, também foi isso para eles, né? Que é a semelhança agora para os adolescentes, né? E as características sexuais também vão se desenvolvendo, né? Que pode garantir aí alguns sentimentos positivos e outros pode gerar ansiedade, né? E que o pai ou a mãe não quando o pai não se compadece, né? Qual é o pai e a mãe que não se compadece quando porque existe, Nayan, existe um inimigo implacável do adolescente, que é a acne, não é? Que são os cravos, que são as acnes que aparecem, e eles ficam ali passando pomadas, muitos deles, né? Outros não têm esse problema. Sofreu, né? Eu sofri muito com isso. Então meu rosto parecia um ralo. Não é? Pois bem. Então, essas mudanças fisiológicas, elas geram diversas dúvidas no adolescentes, né? Então, aí ele fica pensando assim, eu estou me tornando um adulto, qual será a minha aparência quando eu terminar de crescer? Ele está em desenvolvimento, isso passa na cabeça do adolescente, né? Será que eu serei mais baixo, mais alto? Será que eu terei minhas orelhas de abano? Será que os meus seios serão pequenos? Como vai ficar o meu nariz? Será que os meus pés não são grandes demais, né? Tem adolescente, eu tenho adolescentes aqui, só que eles são gigantes, né? Eu falo assim, meu Deus, usa 48, 47, né? Então, assim, só que ele é muito bem resolvido. Eu falei assim, tia, tô de boa, os meus sapatos são todos encomendados, mas eu tô bem. Então, isso é crescer com uma segurança sendo amado. Muitos pensam, será que eu vou ser gordo? Será que eu vou ser magro? Tantas outras perguntas que passam na mente dos jovens, né, que está no processo, na mente desses adolescentes, que está no processo de desenvolvimento, de crescimento. E muitas dessas respostas pode levar aí, ter um efeito positivo ou talvez até um efeito negativo na identidade dele. Porque se ele está em busca de identidade, está em busca de independência, essa identidade física para ele é muito importante. É muito importante. Então, o crescimento físico também vem acompanhado do quê? De um crescimento intelectual muito rápido. Muito rápido. Então, ele desenvolve fisicamente e desenvolve o intelectual muito rápido. Então, o adolescente, ele desenvolve agora o quê? Uma nova maneira de pensar. Quando ele é criança, os seus pensamentos eram associados aqui a algumas ações e acontecimentos concretos. Agora, eles já passam a ter algum conceito abstrato, né? Então, se fala assim, olha, quando se fala para uma criança assim, olha, cuidado, minha filha, às vezes eu lembro sempre de uma missionária que falava para a filha dela, falou assim, olha, filha, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente pode tropeçar em nossa vida, nós podemos tropeçar em alguma pedra, né, que às vezes o inimigo coloca no nosso caminho, né, mas isso é um pensamento abstrato. Aí a menininha falou, é verdade, mãe, hoje eu tinha uma pedra ali, que eu chutei ela, eu tropiquei naquela pedra e caí, e realmente, então assim, a criança tem um conceito concreto, né? Agora o adolescente já passa para o abstrato, ele já sabe que não há pedra que você vai colocar, né, usando assim essa linguagem da mãe, não é uma pedra que vai colocar ali, mas assim, é um desafio, um problema,
né? Uma situação que pode gerar ali um obstáculo para eles, né? Então, o pensamento abstrato cria também um universo de possibilidades ilimitadas. Então, veja, crescimento físico e também o crescimento intelectual. Então, acontece. O adolescente, ele está num mundo de possibilidades ali. E ele abre as portas ali para todas as descobertas para a sua própria identidade. O que acontece? Ele diz, não, eu vou ser um piloto, eu quero ser um neurocirurgião. Ou outros falam, não, eu vou ser um gari, né? Então, as possibilidades são inúmeras, e o jovem pode também visualizar diferentes âmbitos vocacionais com esse pensamento também. E aí, o que acontece? Segunda situação, o ingresso na idade da razão, né? A adolescência é a idade da razão. Então, ele consegue pensar de maneira lógica e também ver as consequências lógicas de diferentes posicionamentos. Então, aplica que, normalmente, ele é visto como questionador, mas, na realidade, ele está desenvolvendo as suas aptidões mentais, né? E o que acontece, Nayan? Olha aqui. É muito bom o pai e a mãe entender isso, né? Porque se os pais entenderem, de fato, que esse lado questionador, que esse lado de buscar conhecimento, para ele conseguir desenvolver as suas aptidões, na verdade, os pais eles precisam estar entenderem, conversar, ter paciência para ouvir os seus filhos. Do contrário, eles vão acabar desenvolvendo um relacionamento conflituoso. Você está duvidando do que eu estou falando para você? Às vezes o pai fala, no meu tempo não era assim, meu pai falava que era assim, tinha que ser assim, não tinha que ficar questionando nada. Então, assim, às vezes nós podemos ter esse relacionamento cheio de conflitos e o adolescente vai procurar outros locais, outras pessoas, outros locais de fontes, entre aspas, de fonte de informação, para ele exercitar aí seus músculos cerebrais que estão recém-descobertos. Então, assim como a sua agilidade, o seu desenvolvimento físico está crescendo, o seu também intelectual e a idade e a questão da razão, né? Então, ele fica querendo saber realmente de fato, ele quer ter certeza daquilo e ele acaba sendo questionador, querendo conversar, querendo saber, e às vezes nós pais não temos paciência e acaba gerando uma situação de conflito, né? Então, esse nível de raciocínio leva aí a gente, talvez aí, muitos deles a criarem aquelas panelinhas, né? Aqueles grupos sociais fechados, né? Porque, na verdade, o que acontece? Eles vão se identificar com o modo questionador, eles vão se encaixar, eles vão se encontrarem, né? Eu lembro que quando esses dias eu fui fazer uma palestra na segunda igreja, eu fiquei com os adolescentes, né? E aí chamou todos os outros palestrantes para cada um com sua faixa etária. Mas aí levantou uma criança aqui, outra aqui, foi uma multidão de crianças. Os jovens, um jovem aqui, outro ali, foram juntos com um palestrante. E aí eu fiquei com os adolescentes. Aí chamaram os adolescentes levantaram todos juntos, parece que estavam sentados nos 4 bancos assim, levantaram como um exército, levantaram todo mundo junto e foram caminhando todo mundo junto para a sala, entendeu? E eu falei assim, meu Deus, me abençoe, me ajude aqui. Por quê? Porque eles criam seus grupos, né? Os seus grupos sociais, porque eles se encaixam, se identificam, não é? Se identificam nas conformidades das ideias, dos cabelos, dos gostos de música, da cor dos cabelos, né? Então, da mesma forma também, às vezes, os adultos, né? Eles vão ser propensos a sentir mais à vontade com aqueles que concordam com eles, não é? Eu não vou fazer um grupo, eu não vou estar perto de pessoas que ficam conflitando o tempo todo comigo. Então, o adolescente acaba criando ali seu grupo, não é? E o que tem é muito comum, né? Quando a gente tem quando a gente tem convivência com adolescentes, é muito não comum ver as patotinhas, né? As panelinhas. É desse jeito, porque eles se sentem mais à vontade,
né, com essa mesma faixa etária, porque eles concordam com eles têm esse mesmo questionamento no processo de desenvolvimento, processo de questionamento, da lógica, eles querem saber, eles são pesquisadores, e eles têm hoje um mundo aí, né, para fazer suas pesquisas. E terceiro, interessante, olha, a confrontação da moralidade com os valores pessoais, né? Então, eles têm uma capacidade de analisar ideias de uma maneira lógica e eles projetar aí suas consequências de certas crenças, né, que gera aí um desafio na faixa etária, né? E principalmente quando o adolescente ele foi educado em uma determinada crença, né? Então, ele questiona essas crenças, que se essas crenças são dignas realmente do seu comprometimento. Então, às vezes, não é colocando em xeque, não é duvidando, mas eles querem saber de fato, eles querem realmente ter esse conhecimento, eles querem a lógica disso, porque eles vão conforme realmente aquilo que eles acreditam, né? Então, será que as ideias dos meus pais acerca de Deus, da moralidade, do valor estão corretas, né? Então, esses assuntos difíceis com que mais cedo ou mais tarde os adolescentes vão ter que lidar, e se os pais não entenderem esse conflito, acaba se tornando aí uma influência negativa e acaba criando um distanciamento em relação aos seus filhos. Porque, na verdade, eles estão questionando, eles estão buscando, eles querem lógica, eles querem respostas lógicas, e às vezes nós, dentro das nossas casas, nas nossas famílias, nós somos o quê? Nós conhecemos a palavra de Deus, mas não vivemos literalmente aquilo que está ali. Isso cria um grande nó na cabeça do adolescente, que eles falam assim, mas não está dizendo assim? Por que nós estamos fazendo assim? Entende? Então, eles vão questionar. E eles estão naquele processo da lógica, estão no processo dos valores, estão no processo dos valores pessoais, da moralidade. E que muitos adolescentes ficam pensando, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim, porque ser como os meus pais são, eu não quero ser, porque eles falam uma coisa e vivem outra. Então, quando os adolescentes questionam as crenças fundamentais da família, os pais sábios, eles acolhem esse questionamento e procuram dar respostas honestas, e não faz aí de modo autoritário, mas incentivam eles a continuar a explorar suas ideias e falar assim, olha, mas por que nós fazemos isso? E os pais podem dizer, filhos, olha, nós estamos falhando. Não, a palavra de Deus está dizendo assim, nós aprendemos que os princípios bíblicos são esses, mas nós, olha, mediante o que nós estamos conversando agora, estamos errados, vamos fazer o que é certo? Então, os pais sábios, eles podem criar essa ponte na vida dos filhos e não ir com autoridade. Se eu estou falando que tem que fazer, é para você fazer, menino, que não sei o quê, aquela coisa toda, né? Então, às vezes, nisso, nós perdemos muito os nossos adolescentes. Em outras palavras, eles usam a oportunidade para dialogar com os filhos aí, e os pais sábios podem realmente ter essa oportunidade de trabalhar essas crenças, de firmar essas crenças, essa crença aí para que eles possam ter convicção para a sua vida, e ele pode dizer assim, não, isso eu quero levar para a minha vida, isso eu quero levar para a minha família, né, quando eu tiver os meus filhos. Então, lembre-se, pais, os nossos filhos adolescentes, eles estão em busca de uma identidade e de independência, sua identidade própria e da sua independência. Então, eles têm essa busca, eles procuram esse questionamento, então tenham paciência com seus filhos, adolescentes, converse com eles, não é uma afronta, é natural isso deles. Nós vivemos isso é semelhante à nossa realidade. Quando eu tinha a idade da adolescência, e graças a Deus eu fui alcançada pelo Senhor na minha adolescência, eu tinha 16 anos de idade, né? E eu via que os meus pais não viviam isso, mas eu queria essa identidade para a minha vida, de ser uma cristã, de ser uma missionária, né?
Interessante também, Nayan, que as reflexões sobre sexualidade e casamento é o mesmo agora para o nosso tempo, e é o mesmo tempo dos adolescentes do século XXI e dos adolescentes na época dos nossos pais, nossos avós. Olha aqui. Então, o outro desafio importante é começar a entender a própria sexualidade e aprender os papéis de homens e mulheres, né? Então, o que é apropriado ou não no relacionamento com uma pessoa do sexo oposto? Eles têm esse questionamento, eles pairam essas reflexões nesse tempo e no nosso tempo, né? Então, o que é apropriado ou não nos sentimentos e pensamentos sexuais? E essas perguntas, muitas vezes os pais varrem para debaixo do tapete e dizem, não, isso não é para a sua idade, né? Então, nós precisamos aproveitar essa curiosidade e responder conforme os nossos princípios, os nossos padrões para os nossos filhos nessa faixa etária, porque se nós tivermos timidez, tivermos inibidos de compartilhar isso, eles vão buscar fora. Pode ter certeza, eles vão buscar fora, né? Foram feitas pesquisas, 86% dos adolescentes pesquisados disseram que ter uma família estável seria a coisa mais preciosa, mais importante para eles nos planos futuros, né? Então, os pais que desejam ajudá-lo com conversas normais aí da família, tratar de assuntos relacionados com sexualidade, namoro, casamento, é muito importante para os seus filhos. Conta as suas experiências de vida, mas não fica comparando, fala assim, olha, meu filho, eu vivi assim, eu aprendi assim, essa foi a minha experiência, né? Mas olha, nós temos hoje um padrão bíblico, nós temos a Bíblia como regra para nosso modo de viver, e a Bíblia, a palavra de Deus nos diz isso, mas eu e seu pai, sua mãe, nós não conhecíamos a palavra de Deus, talvez nós erramos. Então, assim, é um momento oportuno para conversar e para falar desses relacionamentos, né? E, por fim, questionamentos com o futuro. Gente, como que era a minha? Eu com 15 anos para 16 anos, eu com 16 anos ainda, eu já tinha definido a minha faculdade, mas pensa que ficava, meu Deus, será que vai dar certo o vestibular? Será que eu vou ter condições para fazer uma faculdade, né? Então, esse questionamento para o futuro é a mesma coisa que paira no século XXI, da cabeça do adolescente no século XXI, quanto na cabeça do século das gerações passadas, né? Então, o que eu vou fazer na vida, né? O que eu vou ser, né? Então, em que vale a pena investir a vida? E onde encontrarei a maior felicidade? Onde poderei contribuir mais, né? Às vezes os adolescentes ficam perguntando, tendo questionamentos, qual faculdade que eu vou fazer, né? Como que eu vou, se eu vou ingressar nas Forças Armadas, vou fazer ou não, né? Para os homens aí, como que ou eu devo estudar, ou devo ir para as Forças Armadas, ou devo arrumar um emprego, né? E se devo arrumar um emprego, que tipo de emprego, né? Então, o que acontece? Isso são os pensamentos que convivem aí na cabeça de um jovem, que na verdade, principalmente do adolescente, que eles estão aí nessas fases de convivência com as incertezas. E o que nós pais podemos fazer? Pais que desejam compartilhar, pais, compartilhe seus próprios conflitos e as suas alegrias, suas decepções com seus filhos. Eu sempre falo aqui, filho, a mãe fez uma faculdade. A primeira faculdade não definiu quem eu sou hoje. Eu fiz ciências contábeis, fugindo de estar à frente de um meio de comunicação, fugindo. Então, assim, a minha primeira faculdade não me definiu hoje na minha formação, a qual eu atuo. Então, assim, foi uma escolha errada? Foi, mas naquele momento foi a escolha que eu tive. Mas graças ao Senhor me deu a oportunidade de fazer outras faculdades e que eu me descobri, né? Então, pai e mãe, você não pode e nem deve dar respostas fáceis aos seus filhos, mas você pode incentivá-los a buscar a resposta, né? Apresentar pessoas com profissões diferentes,
que tem um pouco mais com outras experiências, né? Pode incentivá-los a buscar ali orientação com conselheiros vocacionais, né? Acima de tudo, em relação à sua espiritualidade, pode incentivá-los, aconselhá-los a ser como o exemplo de Samuel. Samuel, ele disse para o Senhor: fala, que o teu servo está ouvindo. Preparar o coração dos nossos filhos, preparar o coração dos nossos filhos para que possam ouvir Deus, né? Então, essas são algumas semelhanças que nós vivemos aqui com os adolescentes do século XXI e que eu vivi, que Nayan viveu, que os pais do Nayan, que os meus pais viveram das gerações passadas. Isso são semelhanças, né? Mas é só lembrar do nosso tempo, é só lembrar de algum tempo atrás, né? Que nós vivemos, o Nayan bem mais recente, né? Eu estou para fazer. Então, o que acontece? São essas semelhanças e ajudam a nós, pais, hoje, a compreender um pouco mais os adolescentes. Da maneira como que você queria ser tratado, também deve ser a maneira como que você pode tratar o seu filho hoje. Isso aí. 3h58 na nossa 316. Deixe eu passar rápido aqui na nossa galera. Temos áudio da nossa irmã. Deixa eu ver aqui. Não, antes do áudio dela, só registrar aqui a participação da irmã Glorinha, lá de Palhoça. Colocou assim: amei. Tô nessa. Aí, ó, estou no caminho dos 60 e estou envelhecente. Boa tarde, pastor e Márcia, amo demais esse quadro, Deus abençoe. Então tá aí, a galera já tá se identificando aí com essa nova faixa etária de idade. Tá vendo? O Moisés passando por aqui, deixando boa tarde dele. Agora sim tem o áudio da nossa irmã Maria, lá de Itaguaí. Fala, irmã Maria. Boa tarde, Rede 316. Boa tarde, irmã Nayan. Boa tarde, irmã Márcia. Boa tarde. Cheguei de Niterói. Graças a Deus não vai ser necessário eu passar por outra cirurgia na minha visão, não. Ô, irmã Márcia, irmão Nayan. Oi. O meu neto Caleb tem 3 anos, né? Esses dias ele sentou perto de mim, que ele gosta muito de conversar comigo, eu converso com ele. Aí ele virou para mim e falou assim: vó, quando você ficar bem velhinha, eu vou ajudar o meu tio a cuidar de você. Gente, mas eu fiquei tão feliz de ouvir isso da boca do meu neto, né? E eu dou assim muito apoio para ele, né? Porque o pai dele, mas a minha filha são separados, né? Uma boa tarde para vocês, fica na paz. Abraço, irmã Maria. Isso aí, fica pertinho do netinho, né? Até mesmo para poder ajudar ele aí numa futura adolescência que não está tão longe quanto você imagina. 4 horas em ponto, tem mais áudio aqui. Deixa eu ver quem foi que mandou. Boa tarde, Márcia do Ana. É a Ana Asman do São José dos Campos e vim falar para você que eu estou achando muito interessante sobre esse assunto, sobre os adolescentes, que é muito importante eu aprender sobre assunto. Deus abençoe você, sua casa e amém. De 316. Aninha, um grande abraço para você, minha querida. Que saudade de ouvir sua voz. Pronto, obrigado, Ana, pela sua participação, viu? 4 horas e 1 minuto na 316. Bom, irmã Márcia, você falou sobre as semelhanças, né? Agora eu queria que você falasse pra gente quais são algumas diferenças culturais dos adolescentes de hoje para os adolescentes das gerações passadas. Nayan,
Esse tema tem pano para manga, vamos dizer assim, olha. Imagina. Tem muita coisa boa, né? Interessante, meus queridos, algumas diferenças que fundamentais para as gerações anteriores e as gerações de agora de adolescentes. Então, apesar de todas as semelhanças que nós acabamos de compartilhar, nós não podemos esquecer que existe aí um grande abismo entre os adolescentes de hoje e os adolescentes do passado, né? E vamos dizer aqui de um passado recente, né? Então, esse é um abismo, é o ambiente cultural, né? Esse ambiente cultural moderno que os adolescentes enfrentam aí, os desafios que são observados aqui. Bom, primeiro dele, a tecnologia. Bom, essa aí pode ser a primeira, né? Essa é a primeira diferença, né? E essa é a diferença mais observável, e que os adolescentes eles estarem crescendo em um mundo de tecnologia extremamente avançada. Então, os pais cresceram com quem? Com os telefones, né? Aqueles telefones ainda de fio ainda, né? TV, né? Com o início, TV a cabo, o início ainda da internet, né? Mas o adolescente hoje, ele é nativo digital, né? Ele não conhece um mundo em que ele nasceu no mundo com internet, então ele não conheceu um mundo sem internet. Não conheceu o mundo sem telefones móveis, redes sociais, celulares, salas de aula com equipamentos eletrônicos. Então, todos os filmes produzidos até hoje que eles assistem são filmes online, por isso que eles não conseguem assistir aquele filme que tem um intervalo no meio. Não é? Eles não são desta época, não é? A gente sofreu demais com isso. Não é? Também na hora... Plim, ou então vinha lá outra, né? Tinha um intervalo, não tinha jeito, você tinha que esperar para você ver a situação. E hoje, o pessoal, as canções, o que tem? São Spotify, né? Os smartphones, os adolescentes que eles carregam isso com isso. É deles, eles são nativos digital, nasceram com isso, né? E eles cresceram com a internet, né? A internet e eles saíram da infância juntos, porque a internet foi desenvolvendo. Então, a criança e a internet naquela época, eles estavam em pleno desenvolvimento. Aí, quando chegou na adolescência, a internet foi com tudo e os adolescentes também no pleno desenvolvimento, não é? E além de ter acesso, eles terem acesso a filmes mais recentes, a jogos, vídeos, moda, música, esportes, permita que ele saiba em qualquer momento, né, onde estão seus amigos, quem terminou o namoro com quem começou o namoro com quem. Então, eles estão antenados em todo momento, eles sabem, né? Então, aconteceu aí a internet. Então, é muito mais provável que você veja o seu adolescente aí trocando mensagem de texto, navegando, jogando com o telefone com maior frequência, do que ele falando com alguém, né? Falando com alguém. Então, essas realidades tecnológicas colocam o adolescente em contato com o mundo e realmente, e vice-versa, com o mundo que ele vive, com o mundo também em todos os aspectos, né? E ele está exposto a mais estímulos culturais do que os seus pais, nem sequer poderiam imaginar que nós, na adolescência, viveríamos com isso. Nós não dá nem para a gente imaginar isso. Bom, uma outra situação que os adolescentes convivem, que são diferentes, que diferem a geração passada, que os adolescentes estão vivendo hoje, é o conhecimento da violência e a exposição a ela. Conhecimento. Antigamente, nós tínhamos ali poucas informações, né? E tínhamos mais supervisão. Hoje, uma criança uma adolescente tem muitas informações a qualquer momento, ele sabe em qualquer momento o que está acontecendo no mundo inteiro. E nada ou pouca supervisão, não é? Então, ele tem acesso a conhecimento de violência, ele está exposto a ela. Então, essa é a segunda diferença cultural da realidade dos adolescentes, né? E que eles estão com maior consciência do comportamento violento do ser humano. Até diante dessas guerras, até diante de tudo, de jogos, de tudo,
eles têm, semana passada, eu nunca faço isso, mas aí eu estava tão cansada, eu falei assim, eu deitei lá no sofá e liguei a TV. E já tinha acabado um jornal, já começou uma novela, e meu esposo falou assim, meu bem, muda de canal, porque não tem boas notícias nessa, não tem uma mensagem boa. Eu falei assim, eu quero ver até onde que vai isso aqui, porque em 40 minutos que eu assisti, eu fiz questão de assistir, eu quase que fui lá e peguei minha agenda e anotei. Fiz anotações de quantas palavras, de quanta violência que foi exposto ali para a pessoa em horário, que não é um horário que todo mundo está dormindo, é um horário que as crianças, os adolescentes estão assistindo, né? Então, de mentira, de traição, de programar a morte do outro, de tudo de arruinar a vida do outro. Olha, era só maldade, só maldição, só coisas ruins. Eu falei, gente, se eu estou assistindo agora isso aqui, faz muitos anos que eu não assisti uma novela, né, um capítulo de uma novela. Eu nem sei o nome que novela que é, mas enfim, e talvez você que está me ouvindo agora, talvez essa novela fica aí na sua casa, e você não percebe quanta maldição, quanta violência está expondo a sua criança, e seu filho. E eu fiquei, Nayan, chocada, porque eu acho que talvez uns 15, 20, vamos colocar aí uns 15 anos atrás, eu assistia novela, 20 anos atrás eu assistia novela, né, e não tinha tanta maldade quanto agora. Eu fiquei surpresa. E eu falei, Senhor, se numa novela está desse jeito, você imagina agora as outras situações que estão expostas na violência na internet para os nossos jovens, né? Outra situação, a família fragmentada, né? Para começar, adolescentes da nossa época, bom, meu pai teve 12 irmãos, 11 irmãos. Então, aqueles adolescentes, eles viviam em manada, né? Eles viviam em grupos, tinha irmãos. Hoje, uma adolescente, você vai na casa de uma família e você pergunta quantos filhos? 1, 2, máximo 3 filhos, é muito raro, né? Verdade. Então, o que acontece? Eles não têm acesso agora, o pai vai trabalhar, mas não fica sozinho, às vezes tem que ficar até com o avô, com a avó, para não ficar em casa sozinho, não é? Então, esse é o terceiro fator cultural que influencia o adolescente de hoje, uma situação aí a família fragmentada diante dessa sociedade moderna, né? Sem pensar que os nossos filhos hoje, tem o Gary, o nosso autor do livro, ele diz o seguinte, que no tempo dele, ele chegava da escola, né? Ele chegava da escola, no trajeto da escola para casa, ele tinha mais ou menos 5 amigos próximos dos pais dele. E nesse trajeto, se ele fazia alguma coisa errada, esses 5 amigos contavam tudo para o pai dele, o que ele fazia de inaceitável, né? Então, hoje não existe mais essas pessoas desse tipo, porque para começar, a criança já não anda no trajeto sozinho para a casa da escola, né? Ele nem vai, nem volta sozinho, porque a insegurança é tão grande que o pai precisa levar ou precisa pagar um transporte escolar para que o seu filho vá e volte para casa com segurança. Então, os adolescentes aí não podiam contar com a ajuda da família, né, da família mais ampla, vamos dizer assim, da vizinhança saudável, da igreja, dos grupos comunitários. Então, hoje o adolescente vive aí nas redes de apoio, nas redes sociais, né? Uma outra situação diferente, o conhecimento da sexualidade e a exposição a ela, né? Com consequência, a maioria dos adolescentes tem uma sexualidade ativa, por ter essas informações, esse conhecimento, ter acesso a essa sexualidade, estar convivendo com adolescentes que estão vivendo uma vida sexualmente ativa
E muitos até dizem, ué, mas você não sabe o que está perdendo, você tem algo de errado com você, sabe? Então tem essas influências na vida do adolescente que é totalmente diferente do nosso tempo, do tempo do adolescente das gerações passadas, né? O adolescente hoje vive num mundo em que o sexo é algo esperado no namoro, né? Viver juntos antes do casamento é cada vez mais comum e os relacionamentos homossexuais são promovidos aí como um estilo de vida alternativo, né? Então, o ensino desse meio dos adolescentes e que eles têm acesso a essas informações. E que os adolescentes das gerações passadas não tiveram, né? Então, é nesse mundo que o adolescente hoje acaba navegar nessas águas aí, assustadora de afloramento aí da própria sexualidade. Eles têm acesso a tudo isso. A supervisão, o conversar com os filhos, levar os pais a ter esse entendimento que nós estamos vivendo em uma cultura diferente, um mundo diferente, acesso a todo tipo de informação, né? Então, os pais precisam estar alerta. E, por último, o que é distante, o que é diferente, né? A moralidade neutra e também os valores religiosos. Então, o adolescente, ele está crescendo em um mundo verdadeiramente pós-cristão, né? E não existe ali absolutos morais religiosos. Nas gerações passadas, a maioria das pessoas era capaz de definir o comportamento moral e do imoral, né? E hoje, pela primeira vez na história, uma geração está crescendo sem esses valores morais definidos. Isto é, são neutros, né? Eles entendem que não existe certo ou errado, tudo é relativo, depende do momento, depende, entende? Se te faz feliz, se é isso que você quer, entende? É isso que você deve viver. Então, é uma realidade a qual os pais hoje estão entrando em conflito com os adolescentes por essa situação. Nós não vivemos numa cultura que eles estão vivendo hoje, onde todo mundo pensa em relação à violência. Às vezes até a violência é dentro de casa, vivida dentro de casa, é assistida dentro de casa, com o próprio pai, com a própria mãe, com a família, não é? Então, os valores estão se distorcendo e os adolescentes estão vivendo essa situação conflituosa. Então, para nós, os pais, é muito importante que os adolescentes de hoje, eles estão mais interessados nos aspectos experiencial, relacional, dos grupos religiosos do que crenças religiosas abstratas. Interessante, Nayan, que a gente tem feito trabalhos nas escolas, e o que acontece? Adolescentes que têm visto que um grupo é acolhedor, independente de qual religião que seja, se esse grupo acolhe ele, pode ser umbanda, pode ser orixá, pode ser o que for, mas se esse grupo de comunidade ali, vamos dizer assim, entre aspas, de comunidade de fé, acolhe eles, demonstra uma preocupação por eles, em dar apoio, esse adolescente é atraído por isso. Uhum. Mesmo que distorce das suas crenças religiosas, mesmo que distorce, né? Então, os nossos adolescentes, eles estão crescendo, desenvolvendo diante dessa insegurança, mas se tiver um grupo que apoia, que proporciona a eles a consolidarem, que se preocupa com eles, que dá um apoio para eles, pronto, ganha eles, né? Então, isso é muito bom a gente entender, e a gente não fazer mais essas comparações, né? Porque teve semelhanças realmente das gerações passadas com agora, mas nós vivemos hoje em numa cultura moderna muito diferente, um mundo muito diferente, mas nada impede que pais conversem com seus filhos,
que se conheçam qual é a linguagem de amor deles e expressem essa linguagem de amor para eles, para que eles possam se sentir amados, porque eles precisam de acolhimento. É por isso que eles buscam os seus grupinhos, porque eles se sentem acolhidos. É verdade. A gente vê isso na prática a todo momento, né? Quem convive com adolescente sabe que é desse jeito mesmo. Bom, 4 horas e 16 minutos aqui na nossa rede 316, 4 e 16. A gente, então, vai para a nossa fase final aqui do nosso papo de hoje com a missionária Márcia Doneda. Hoje, para quem acabou de chegar aí, ó, a gente está falando sobre os adolescentes de hoje, tá, gente? Esse é o tema, os adolescentes de hoje. E a gente está começando uma série, né, de programas aqui do nosso quadro Entre Pais e Filhos, para a gente falar sobre as 5 linguagens de amor para o adolescente. E aí, como é que a gente conclui esse papo de hoje, irmã Márcia? Olha, Nayan, toda a nossa fala, todo o nosso intuito com essa série é proporcionar para os pais esse conhecimento, proporcionar para o pai para que ele possa ter essa consciência em relação aos seus filhos, aos filhos de hoje, a geração. Vivemos, sim, situações semelhantes, mas temos situações que diferem e que muda totalmente a maneira de pensar, porque tudo começa aqui, tudo começa na mente, né? Então, se você leva uma reflexão, se você leva esse conhecimento para a mente, a pessoa ela passa a sentir, né? Quando ela sente isso, ela passa a viver isso. Então, ela externa, ela muda o seu comportamento. E o adolescente, ele é movido por isso, embora que o seu desenvolvimento físico seja grande, o seu desenvolvimento intelectual também é gigante, e ele está absorvendo tudo isso. Ele gosta da lógica, ele questiona, e ele precisa se sentir amado e, acima de tudo, acolhido, sentir ser amado. Todo adolescente que está firme na igreja, que está firme na palavra, que ou ele pode dar um deslize, mas ele volta, pode ter certeza que ele volta. É um adolescente que é acolhido pelo seu grupo de comunidade de fé, é acolhido principalmente pela sua família. Eles têm convicção, eles têm segurança, né? Eles podem se levar por um certo tempo com essas situações culturais modernas que nós estamos vivendo hoje, mas uma orientação para os pais. Pais podem orientar os filhos. Esse é o mundo da qual os adolescentes ele está ingressando na vida adulta. Lembre que seu filho adolescente, ele está buscando a identidade própria e a sua independência. Então ajude-o, acolha, converse, construa um diálogo com eles, né? Então, a boa notícia é que os adolescentes de hoje esperam orientação dos pais, né? Olha aqui, foi feita uma pesquisa recente que os pais, eles têm maior influência sobre os filhos que os amigos, nas seguintes questões, não em tudo, né? O que se deve ou não fazer a faculdade, essas são umas influências, né, que o pai tem sobre o filho, de frequentar uma igreja, de fazer a lição de casa, de não ingerir bebidas alcoólicas, né? Mas então os pais, eles exercem essa grande influência aí na carreira, nos planos do seu filho. E os amigos também têm algumas influências, porque eles vivem em grupo, né? E eles têm as suas influências com decisões mais imediatas, como, por exemplo, alguns falam cabular a aula, né? Se deve cabular ou se deve matar a aula ou não, né? Vou matar a aula e tal. Então, às vezes, os amigos acabam tendo essas influências e são influências imediatas, né? Vou matar a aula hoje? Ou quem deve namorar? Ou como que deve ser o seu visual, né? Que deve ser o seu visual. Os adolescentes quase que andam mesmo. Esses dias eu estava caminhando no shopping em Campo Grande, e tinha 3 adolescentes na minha frente.
o mesmo estilo do cabelo, mesmo estilo da calça, mesmo estilo do tênis, da camisa, tudo camiseta preta, o corte do cabelinho, tudo igual, até o jeito de falar, o jeitinho de andar, era tudo igual, parecia gêmeos, mas cada um de um pai e de uma mãe diferente. Então, eles definem o visual, né? E nessa mesma pesquisa, quando foi pedido aos adolescentes que dissessem quem influencia mais as suas decisões, se seriam os pais ou os amigos, as decisões mais influenciadas pelos pais foram aquelas que desenvolveram realmente o tipo que o jovem deveria ser, né? Então, sim, seu filho será influenciado pelos amigos em certos assuntos, mas os pais ainda exercem a maior influência sobre o modo de pensar e o modo de se comportar. A maior influência aí na sua identidade e na sua independência. Sim, nós pais podemos proporcionar isso, podemos fortalecer isso, né? Então, nós concluímos aqui, Nayan, que essa série aqui tem esse objetivo de ajudar os pais a aprender a suprir aí de um modo eficaz a necessidade que o adolescente tem de ser amado, né? Desse modo, nós vamos aí providenciar, vamos preparar algum caminho para que você possa influenciar com mais eficácia aí em todas as áreas da sua vida, da vida do adolescente, e proporcionar para eles a linguagem que eles são amados. Lá em casa nós temos a Emily de 12 anos e antes de você falar, eu estava pensando nisso, justamente nisso aí. Ela já entrou, né, na fase da adolescência, já entrou. Já tá muito dentro mesmo, assim, da fase da adolescência. Tá aquela transiçãozinha, mas ela tá mais na fase da adolescente do que de criança mesmo. E eu percebo isso. Eu percebo ela assim... Sabe quando ela fica esperando você dar uma orientação? Ela fica ali na expectativa de o que ele vai dizer, o que minha mãe vai dizer, que eu devo fazer. E você vê aquela cara de dúvida dela em algumas situações e ela fica esperando mesmo, assim. Você vê o semblante dela, o comportamento dela. Às vezes fica perto, sabe? Esperando a gente falar alguma coisa. Ela não pergunta. O que eu devo fazer em relação a isso, aquilo. Ela não pergunta. Mas você... percebe nitidamente que ela tá ali esperando uma orientação. É interessante. Fala alguma coisa, me orienta. É interessante isso. Aí, quando a gente percebe, a gente já vai lá e já puxa o assunto, já conversa, fala como é que acontece e tal. E eu tenho vivido essa experiência assim agora, né? Agora que eu digo de um ano pra cá. Então, isso tem sido bem, bem interessante lidar com um adolescente em casa. E realmente, assim, a influência existe por parte dos coleguinhas, né? Principalmente ali da escola e tal. Mas a gente percebe que ela dá muito ouvido ainda. Ela fica esperando, na verdade, a gente dizer para onde é que ela precisa ir, né? Que bom. É interessante demais. Muito bom. E aproveitando você falou da questão da pesquisa, né? A Rede 316, no nosso Instagram, a gente lançou uma enquete, né, lá no story do Instagram, e essa enquete é justamente para as pessoas responderem se elas conhecem ou não a linguagem de amor do seu filho adolescente. E por enquanto tem 86% das pessoas dizendo que não conhecem. Não conseguiram ainda identificar a linguagem de amor do seu filho adolescente. Então você que está ouvindo aí, vai lá, responde essa enquete, tá lá ainda, né? Está ativa a enquete no nosso Instagram, lá no story do Instagram da Rede 316, e responde lá, beleza? Se você já conhece ou não conhece, esse feedback vai ser importante aqui pra gente. Galera, brigadão mais uma vez, tá? Que Deus te abençoe muito e nos encontramos quinta-feira que vem aqui, né? Amém, Nayan. Deus abençoe você também, todos os nossos queridos ouvintes, os nossos pais, os nossos adolescentes, né? E que tenhamos aí uma série abençoadora. Amém. Um abraço, minha irmã. Fica com Deus. Abraço, amém, com Deus. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.